Como você se sentiria se seu parceiro tivesse ejaculação precoce, não dando tempo para você chegar ao orgasmo? Nesse vídeo, vamos falar sobre esse tema muito, mas é muito relevante para a plenitude sexual do casal. Fiquem ligados! Olá, minha amiga linda, maravilhosa. Eu sou o Dr. José Marcos Neves, ginecologista e obstetra, e estou aqui para dar a minha contribuição sobre esse tema bastante interessante da vida dos casais, da vida sexual dos casais. Antes de explanar sobre o tema, eu gostaria que você nos desse a honra de se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrita. E se já for, peço a gentileza de você compartilhar esse vídeo com suas amigas, principalmente aquelas que você mais gosta. Pede para que elas também se inscrevam em nosso canal. Com isso, você vai estar dando uma grande contribuição para o crescimento desse canal e para que essa contribuição ela cresça cada vez mais. Porque é isso que nos motiva, tá? É o seu interesse pelo nosso conteúdo que nos motiva. As pacientes sempre nos pedem ajuda quando seus parceiros apresentam ejaculação precoce. Daí o fato da gente hoje abordar esse tema. Geralmente elas perguntam como resolver o problema, doutor. Perguntam se tem solução, quais as causas e se a ejaculação precoce ela é um problema delas ou é do parceiro, o que é que está interferindo nesse problema, se é falta de hormônio. Pergunta se o interesse interfere, fala que os homens alegam que ele sente muito desejo por elas e também perguntam se nós temos como ajudar a resolver o problema. Ao estudar este assunto, que é da área dos urologistas, observamos aspectos importantíssimos que vamos aqui discorrer para vocês, tá? Porque é importante que esse tema seja abordado, porque é bastante interessante e as pacientes têm nos trazido muito esse assunto para conversar conosco, né? E é importante que vocês fiquem até o final do vídeo, porque a solução dos problemas pode estar no conteúdo desse vídeo. E esse conteúdo pode ser também a solução para o seu problema. A ideia de que um grande número de relações sexuais em uma só noite é o certificado de virilidade é muito antigo, né? A gente sabe disso. Os homens contam vantagem em relações. Sexo, para alguns homens, passa a ser visto mais como obrigação do que prazer, dando um sentimento negativo à sexualidade. Muitos homens acham que eles têm o compromisso de comparecer todos os dias e muitas vezes. São pessoas que têm como base a luta e a competição, não deixando espaço para o envolvimento emocional, que é o mais importante, o afetivo, o aconchego, o chamego. Tais homens, eles geralmente são preocupados com o desfecho, perderam as pistas eróticas, estando muitas vezes em uma relação puramente genital, só sexo pelo sexo, sem conseguir incluir a mulher e as suas necessidades. Aí o sexo, nesse contexto, perde a conotação erótica, perde o aspecto sensual, não permitindo que os parceiros se familiarizem com sensações agradáveis de prazer e de bem-estar. Então não pode ser uma obrigação. Tem que ser pelo entrosamento, pela química, né, pela afetividade. Dessa forma, a rotina da ejaculação precoce desestabiliza o casal, comprometendo o prazer sexual ao sacrificar o bem-estar. A alegria da relação e do sexo, a parceria se transforma em uma fonte de desconforto e insegurança, contribuindo para uma redução drástica do desejo sexual entre os dois. Então a ejaculação precoce tem que ser vista com muita atenção pelo casal. É comum que ambos evitem o contato sexual por medo do fracasso, o que piora o vínculo emocional, né? O homem fica com receio de falhar novamente e pode desencadear outras disfunções por conta disso. O receio masculino para qualquer situação de intimidade bloqueia a mulher, tornando difícil ou mesmo até inexistente as trocas afetivas, as carícias. Então o casal tende a se distanciar, né, por conta dessa disfunção sexual que é do universo masculino. O homem sexualmente inseguro, ele perde a oportunidade de aprender sobre suas sensações eróticas, sendo que para uma relação de qualidade é preciso desenvolver intimidade e afeto. A mulher sexualmente insatisfeita pode desenvolver disfunções em função do quadro do parceiro. Por que isso ocorre com a mulher? Porque as interrupções constantes na tentativa de bloquear o processo ejaculatório impedem o encadeamento da excitação feminina, que depende naturalmente, né, do processo todo de
de intimidade, de preliminares. E raramente atinge o orgasmo pela penetração por conta desse despejo, porque não dá tempo. A insegurança na cama pode fazer com que o casal procure por outros focos de prazer. Isso é perigosíssimo. Havendo uma fuga, havendo uma busca fora, às vezes, do relacionamento para tentar provar para si mesmo que aquilo é apenas relacionado com o parceiro. Por conta disso, passam a pensar, por exemplo, sobre a possibilidade de uma relação extraconjugal como se fosse uma saída compensatória. Elas precisam sentir-se desejadas por outros homens, sentir-se vivas sexualmente. Os homens também podem usar tal subterfúgio, buscar a mesma fuga, pois têm curiosidade de saber se conseguiriam ter o mesmo desempenho com uma outra parceira, um maior controle ejaculatório se fosse uma outra pessoa. Dessa forma, ele tenta com isso comparar o seu desempenho, né? Isso é muito ruim. Em outros casais, como de forma de compensação, não é raro homens com a ejaculação precoce que tentam agradar a parceira para evitar qualquer sinal de rejeição, aumentando o clima de ansiedade. Outras vezes, como uma forma de defesa, o homem tem como reação culpar a mulher, dizer que ele está ejaculando rápido por conta dela, porque ela não está fazendo o ato da maneira como ele planeja, afirmando que o tempo ideal é o que está tentando imprimir na relação, sempre tentando botar a culpa na parceira. Normalmente, é pouco provável que a parceira seja a causa da disfunção, ainda que a ejaculação precoce possa ser resultante de problemas dentro do próprio relacionamento. O que é, então, a ejaculação precoce? O conceito de ejaculação precoce, que a gente faz questão de trazer para vocês, é caracterizado quando o indivíduo chega ao orgasmo em menos de 1 minuto após a penetração, ocorrendo ocasionalmente. Não há motivo para maiores preocupações, mas sendo um problema recorrente e impactando diretamente na autoestima e na qualidade das relações sexuais, deve-se dar a devida atenção e procurar uma ajuda do especialista. Importantíssimo isso, o casal tem que ter esse nível de entrosamento, identificar o problema e procurar ajuda. Alguns homens ainda têm resistência, geralmente tem. Os homens são difíceis nesse contexto, preferem não falar sobre o assunto, de vergonha, tem medo, insegurança, e eles não devem ter nem medo nem vergonha. A ejaculação precoce é um problema bastante comum, muito mais comum do que se imagina, e afeta homens de todas as idades, de acordo com várias estimativas médicas, vários estudos que se tem a respeito. 1 em cada 3 homens apresentou ou apresenta essa disfunção no decorrer da sua vida sexualmente ativa. A ejaculação normal é uma reação ao estímulo sexual e que ocorre antes, durante ou poucos minutos após a penetração. Já a ejaculação precoce é a incapacidade de controlar a ejaculação, o que faz com que geralmente os homens, ejaculem antes do que gostaria, ou até mesmo antes de conseguir satisfazer a sua parceira. É importante ter em mente que ejacular antes do esperado, uma vez ou outra, é comum e não deve ser motivo de preocupação. O problema é quando a ejaculação se torna recorrente. Todas as vezes que o homem tenta o ato sexual, ocorre a ejaculação precoce. Passa naturalmente a atrapalhar a vida sexual, o relacionamento com o parceiro. Logo, também é preciso ficar atento, pois o problema pode ser sintoma de outras doenças, como a disfunção erétil. Aí entra uma questão, porque muitas vezes o homem, no desejo de concluir o ato, muitas vezes ele fica ansioso e o resultado disso é a disfunção erétil. Se ele persistir por mais de 1 mês, o importante é procurar ajuda. E existem tipos de ejaculação precoce? Pergunta geralmente as pacientes. O tema, como todos que envolvem a sexualidade, é bem amplo e por isso existem diferentes classificações para a ejaculação precoce. Ela é considerada primária quando desde o início da vida sexual do homem, ele convive com a impossibilidade de prolongar o coito. E é considerada secundária quando surge na vida do indivíduo que antes ele controlava bem e depois passou a não controlar. E é
considerada situacional no caso de isso ocorrer em determinada situação. Por exemplo, com uma parceira específica, ele tem a ejaculação, com outra não. Existe também a ejaculação precoce subjetiva, onde existe um tempo de controle acima do limite de 2 minutos, mas o homem tem muita insatisfação com a duração do coito. Ele fica ansioso, ele fica nauseado às vezes, porque demora e ele não consegue, ele tenta e demora bastante, ele fica inconformado, insatisfeito. E quais são essas causas da ejaculação precoce? Como é que a gente vê isso? A causa exata da ejaculação precoce ainda é desconhecida, mas os médicos, os urologistas e outros estudiosos acreditam que fatores psicológicos e biológicos estejam envolvidos nos motivos que levam à ocorrência desse tipo de problema. Existem os fatores psicológicos, existe a disfunção erétil, existe a ansiedade, problemas de relacionamento, o uso de alguns medicamentos, como os psicotrópicos, também pode causar ejaculação precoce. Existem os fatores biológicos, níveis hormonais acima do normal, níveis de neurotransmissores acima do normal, atividade anormal do sistema ejaculatório. Existem os distúrbios da tireoide, inflamação ou infecção na próstata e na uretra. Existem os fatores genéticos, danos no sistema nervoso causados por experiências traumáticas ou até cirurgias. E existem, essa é uma pergunta, existem fatores que podem facilitar a ocorrência da ejaculação precoce? Algumas pacientes perguntam. Sim, existe sim a disfunção erétil, problemas em ter ou manter uma ereção, bem como o medo de perder uma ereção, podem levar o homem a acelerar o processo de ejaculação e ocorrer que ele venha a ejacular antes do tempo. O estresse também, a instabilidade emocional ou mental limitam a habilidade de concentração e relaxamento, podendo levar à ocorrência desse problema. Problemas de saúde, como doenças cardíacas, também podem aumentar a ansiedade durante a relação sexual, causar insegurança e, com isso, resultar na ejaculação precoce. E o que todo mundo quer saber? Existe tratamento para ejaculação precoce? Bem, existem opções com excelentes resultados. No tratamento que a gente preconiza, tem algumas coisas que a gente sempre orienta. A medicina avançada permitiu desenvolver tratamentos e medicamentos que são altamente eficientes e permitem o paciente se recuperar em pouquíssimo tempo. Agora, o paciente, o homem, ele tem que procurar ajuda. É imprescindível isso. Algumas vezes o tratamento envolve outras especialidades, como, por exemplo, a psicologia, a fisioterapia, que são colaboradores maravilhosos nessa questão. É importante lembrar que a sexualidade é um somatório de afeto, emoção, prazer e comunicação. E esse casal precisa reaprender a conviver essas questões. As sensações sexuais, elas precisam ser desenvolvidas todo o tempo, para que todo o potencial erótico do casal seja desenvolvido e seja desencadeado. E uma das formas é trazer de volta a confiança e o equilíbrio necessário para o aparecimento de um projeto a dois. Tem que ser a dois. Minha amiga, fizemos esse vídeo sobre esse assunto por sermos frequentemente perguntados por nossas pacientes a respeito desse tema. Nós sabemos que esse é um assunto da urologia, mas mesmo assim nós temos procurado produzir vídeos que são questões levantadas no consultório, obtidas no consultório através do questionamento de nossas pacientes. Por isso eu quero pedir que você que ficou até aqui, para deixar sugestões sobre outros assuntos que você gostaria de assistir em nosso canal, assim como nossas pacientes questionam, procure também, passe essas suas sugestões. Esses temas sempre nos empolgam bastante, de coração. Espero que vocês tenham gostado. Nosso esforço, meu e de toda a nossa equipe, é gigantesco para produzir esses conteúdos. Eles demandam um grande investimento em tempo e também em dedicação e também no aspecto financeiro. Por isso é que eu insisto em pedir para vocês que deem o seu like, que se inscreva, que compartilhe com suas amigas para que a nossa motivação continue. Espero poder contar com vocês agora e sempre. Valeu? Bom, já vou indo, mas eu volto toda terça e quinta, hein? Não saia daí agora, nosso canal tem vídeos maravilhosos para você assistir, eles são geralmente separados por playlist, tá? Fica com Deus, beijo grande, valeu!